Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Infelizmente tivemos problemas técnicos, não conseguimos fazer a transmissão do culto ao vivo. E aí, para que não percamos aqui esse momento, essa palavra juntos, aí eu gostaria de. Eu gravei aqui a mensagem e estou enviando para vocês, para que vocês possam ouvir aí num momento que for mais conveniente para todos vocês. Já peço de antemão desculpas aí pelo inconveniente, por tudo que aconteceu e que a gente vai aprendendo no decorrer dessa pandemia todos os desafios aí que a tecnologia às vezes nos impõe. Coisas que seriam tão simples de serem feitas presencialmente, mas que a gente agora está se reinventando e reaprendendo para poder fazer online. Vamos ler João 12, a partir do verso 20, um texto sobre a Páscoa, então que fala a respeito da Páscoa e do momento em que Jesus entende que está chegando próxima a sua crucificação, que a sua crucificação está cada vez mais próxima. Então, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Antes de nós lermos, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar esse momento de leitura e reflexão bíblica. Senhor meu Deus, te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo teu grande amor, a tua grande graça, Pai. Pedimos nessa noite, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, para que a tua palavra possa chegar, Senhor, ao maior número de pessoas possíveis e que elas possam ser abençoadas, Senhor, através dessa palavra. Eu te peço, venha conduzir esta leitura, venha falar aos nossos corações e venha, Senhor, fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Amém. Amém, irmãos. Vamos ler João 12, a partir do verso 20. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: Por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará a quem me servir. Agora a minha alma está angustiada. Mas por acaso deveria eu orar ao Pai pedindo que salve-me desta hora? Mas foi exatamente por este motivo que eu vim. Então, Pai, glorifique o teu nome. Então uma voz falou do céu: Eu já glorifiquei o meu nome, e o farei novamente em breve. Amém, irmãos? Esse é mais um dos textos a respeito da Páscoa. Alguns judeus de origem grega foram ver Jesus ali no período da Páscoa. E a Páscoa era um período muito importante para o povo judeu, exatamente por todo o simbolismo que a Páscoa carrega. A palavra Páscoa no hebraico, Pessah, significa passagem. Então, Páscoa quer dizer passagem. E qual é a passagem que a Páscoa representa para o povo judeu? É exatamente a passagem de um povo escravo para um povo livre. Então, a Páscoa está relacionada diretamente com a esperança de um povo escravo em se tornar livre. Quando Moisés institui a primeira Páscoa, lá ainda no Egito, então, só para a gente rememorar, estava para vir a última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aí, Deus fala diretamente com Moisés, e Moisés dá uma ordem para o povo, dizendo para que o povo se guardasse em suas casas, se protegessem. Então, que eles estivessem juntos, em famílias, guardados em seus lares,
e que eles fizessem ali uma ceia, uma refeição juntos, em família, naquele momento. E aí, naquela refeição que tinha que ser feita com um cordeiro, eles iam usar o sangue do cordeiro para passar nos umbrais das portas, e aquele simbolismo do sangue do cordeiro nas portas mostraria para o anjo da morte que estava para passar pelo Egito que ele não deveria passar por aquela casa. Então, tem todo este simbolismo carregado ali que é exatamente o simbolismo do quê? O simbolismo da proteção e do cuidado mútuo, de você proteger uns aos outros, cuidar uns dos outros. E nessa proteção e nesse cuidado de uns aos outros, eles podiam confiar em Deus de que Deus pouparia a casa deles. E foi exatamente o que aconteceu. Então, tem muitos paralelos que a gente pode utilizar exatamente nessa questão de eles se guardaram para poder se proteger, mas não se guardaram isolados. Eles se juntaram com os seus, com aqueles que eles amam, com aqueles que eram da casa deles. E ali eles conseguiram celebrar uma refeição juntos e foram poupados daquele momento de morte. Então, os judeus, eles vinham periodicamente, sempre ali perto da mesma época em que a 10ª praga passou no Egito, eles sempre faziam essa cerimônia da Páscoa, repetiam a cerimônia da Páscoa para que eles se lembrassem de que um dia eles foram escravos e Deus os libertou. Os libertou da escravidão? Foi fácil? Não, não foi, porque eles sairiam do Egito, mas tinha um deserto bastante rigoroso esperando por eles. Mas cada dia o seu mal. Então eles tinham que primeiro sair do Egito, depois eles tinham que enfrentar o deserto, para que então eles pudessem chegar na terra prometida. Então toda Páscoa eles se juntavam para lembrar dessa forma poderosa e gloriosa em que Deus retirou eles do poder da escravidão e os levou para serem livres em uma terra. Quando a passagem de Jesus está acontecendo, eles já não eram mais livres novamente. Aqui eles estavam sob o peso e o jugo de Roma. Então, eles tinham que pagar tributos anualmente a Roma, porque eles já não tinham mais a liberdade deles. Mas eles podiam continuar cultuando e continuar com os costumes deles. E aí, dentro desses costumes, durante a Páscoa, tinha o sacrifício pascal e o sacrifício que era oferecido pelo sumo sacerdote pelo perdão do pecado de todo o povo. E aí, todas as famílias que tinham condições, elas tinham que ir até o templo, levar a sua oferta para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote faria ali aquele sacrifício pascal. E esses judeus de origem grega provavelmente estão indo para lá também por conta do período da Páscoa, mas existe um outro motivo que leva esses judeus de origem grega até o território da Judéia. O versículo 20 fala: alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Então, aqueles judeus de origem grega que não eram do território da Judéia, provavelmente são judeus da diáspora. Então, o que são os judeus da diáspora? Quando o povo judeu ficou cativo na Babilônia, nem todos os judeus retornam da Babilônia para a Judéia, junto com Neemias. Então, alguns ficam ou na Babilônia, ou eles ficam no meio do caminho, voltando, mas eles não retornam perfeitamente para a Judéia. Então, eles são chamados judeus da diáspora. Esses judeus já não falavam mais o aramaico, por conta da onde eles moravam e da quantidade de séculos que eles já moravam fora do território. E a gente percebe isso quando eles vão procurar Filipe. Filipe, que morava ali na região de Betsaida, fronteiriça, o nome Filipe é de origem grega. Então, muito provável, Filipe ele tinha conhecimento da língua grega, e aí eles procuram Filipe por saber que com Filipe eles conseguiriam conversar na sua língua nativa.
Então eles vão até Filipe e falam, nós ouvimos falar de um Messias, ouvimos falar que o Cristo, o Salvador, ele veio neste tempo, então nós queremos conhecê-lo. E aí Filipe e André vão levar esses judeus de origem grega para Jesus. E aí quando Jesus fica sabendo, é interessante, a resposta de Jesus é muito interessante, quando eles vão falar com Jesus, olha, tem uns judeus de origem grega querendo falar com você. Aí Jesus, ele percebe que a fama dele, os boatos sobre ele, já estavam se espalhando e que ele já não conseguiria mais controlar as proporções que aquilo tomaria. Então ele falou assim, então está chegando a minha hora. Está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Com isso ele está dizendo, está chegando a hora da crucificação. Está chegando a hora em que eu terei que entregar-me, que é o que ele fala na sequência, é a hora em que o grão de trigo vai precisar morrer. Porque se ele não morrer, não haverá sementes. Então, através da sua morte, ele vai fazer com que muitos, em todos os tempos, possam produzir muitos frutos. A morte de Cristo propicia esses frutos atemporais de todas as épocas que pessoas se achegam a Deus e se reconectam com Deus através do sacrifício de Jesus. Então, é exatamente sobre isso que ele está falando. E aí ele traz um outro paralelo importante, porque o próprio Cristo não se apega à sua vida. Mas ele fala que não só ele não se apega, mas os seus discípulos também não podem se apegar. Ele diz, quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. E aí ele fala uma das coisas mais difíceis que Jesus fala para os seus discípulos, que é, se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e sigam-me os bons. Pois os meus discípulos devem estar aonde eu estou, os meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai vai honrar aquele que me servir. Então, Jesus, ele fala, tá chegando a hora da angústia, tá chegando a hora de eu passar pela grande prova de todas, que é a crucificação. Então, a Páscoa cristã é sobre este momento em que Jesus se entrega como um cordeiro e renasce como um leão. Quando Jesus, ele se entrega como servo, mas ele renasce como um rei. Então, a Páscoa cristã é esta passagem da condição humana que nós temos para uma condição em que a morte não tem mais o poder de matar ninguém, porque o próprio Cristo venceu a morte. Então, a morte não mata mais ninguém. Mas quando ele diz que os discípulos dele tinham que segui-lo e que os discípulos deles tinham que estar onde ele estava indo para um lugar de aflição. Ele estava indo para um lugar de provação. E ele convoca os seus discípulos para estarem com ele ali. Então, isso para nós vai nos dizer e vai trazer o significado de que é esse o nosso lugar. Por mais que eu acredito muito nisso, eu sou uma testemunha viva disso. Por mais que a gente conhece o Evangelho, conhece a Jesus Cristo, a gente recebe a presença maravilhosa do Espírito Santo, e aí nós experimentamos uma melhora qualitativa de vida, nossa vida muda. Então a gente era X, agora é Y, a gente muda de vida aqui, hoje, no tempo presente, a gente pode experimentar a salvação de Deus em nós, mas o nosso lugar é com os aflitos. O nosso lugar é juntamente com o Cristo que está angustiado, está se entregando. Então é junto com esse lugar, é nesse lugar de aflição que é o nosso lugar. O próprio Cristo fala: a minha alma está angustiada. Por algum acaso eu deveria orar ao Pai para que ele me livrasse desta hora? Mas foi exatamente por isso que eu vim. É exatamente esse o meu papel.
Então, o Cristo ele caminha em direção ao Calvário, sabendo que ele está cumprindo o seu papel. Então, uma das suas últimas frases: Pai, está consumado, está feito, está acabado. Cumpri a minha tarefa, agora não está mais na minha mão. Então, este lugar de aflição que o Cristo está, ele convoca os seus discípulos para estarem com ele. Em um certo momento, a gente está com os aflitos. Em outros momentos, os aflitos somos nós, porque nós não estamos isentos destas aflições. Mas é neste lugar, chorando com aqueles que choram, vestindo pano de saco por causa do luto, é neste lugar que é o nosso lugar. Estando com essas pessoas que agora choram, e alguns vão falar para ela assim: Poxa, você viu o que aconteceu com fulano? Que coisa triste. Poxa, como fulano é azarado. A Bíblia não chama essas pessoas de azaradas, ela chama elas de bem-aventuradas. Porque no seu Sermão do Monte, Cristo fala: bem-aventurados são os que choram. Os que choram são bem-aventurados. Sabe por quê? Porque só quem chora pode ser consolado por Deus. Só aquele que chora pode receber de Deus o seu consolo. Então, quem já tem o seu consolo aqui na terra, não precisa de Deus para nada ou acha que não precisa de Deus para nada. Mas aquele que está desesperançoso, angustiado, aquele que já perdeu todas as suas expectativas, esse sim é um bem-aventurado, porque ele pode receber de Deus o seu consolo. E como Deus leva o seu consolo até essas pessoas? Através da minha vida e através da sua vida. Então, por isso que Cristo diz: o lugar de vocês é no Calvário comigo. O lugar de vocês é ali comigo, junto com os aflitos, junto com aqueles que estão passando por dificuldades e por tribulações. Então, este é o lugar de vocês. O lugar de vocês é levando consolo para aqueles que choram, é levando alimento para aqueles que têm fome. Porque quem tem fome é bem-aventurado, porque esse sim vai ser saciado. Quem lamenta, quem chora, quem está angustiado, esse é aquele que vai receber de Deus o seu consolo. Então, o nosso lugar é junto com essas pessoas. É neste lugar de aflição, de lamento, de angústia, é a nossa oportunidade de mostrarmos que somos filhos de Deus. Então, repito aqui a fala do pastor Ariovaldo Ramos, quando ele diz que quando um miserável grita: onde está Deus, por causa da sua desesperança, ele deveria gritar, na verdade, é: Deus, onde estão os teus filhos? Porque onde estão os filhos de Deus nesta hora? Então, aonde nós estamos? Nós estamos orando ao Pai: Pai, livra-me disto? Deus me livre inclusive de mim mesmo. Ou será que nós estamos entendendo os momentos, entendendo o que está acontecendo no mundo e juntos com aqueles que choram, junto com aqueles que lamentam, estamos vestidos de luto junto com eles para poder passarmos juntos, se protegendo uns aos outros por este momento, cuidando uns dos outros através deste momento? Então, que nós possamos assumir este nosso papel, que nós possamos nos colocar no lugar de filhos de Deus, que possamos ver que nós somos servos do Nazareno, e o Nazareno a si mesmo se entregou. Então nós temos o dever de fazer o mesmo, porque ele fala: você quer mesmo vir após mim? Então pegue você mesmo a sua cruz e me acompanha. E para onde o Nazareno está caminhando? Para o Calvário. Então é para o Calvário que nós vamos também. Então este é o nosso lugar. É o lugar que Deus estipulou para que nós estivermos, alimentando os famintos, consolando aqueles que estão inconsoláveis. Então que nós possamos entender que nós somos sal e luz e precisamos brilhar em meio às trevas. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar essa mensagem. Senhor, te louvo e te agradeço, Pai. Louvo e agradeço, Senhor, porque o Senhor não tem
nos imputado os nossos pecados, Senhor. O Senhor tem sido bondoso, benigno e longânimo para conosco. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, através desta mensagem, através, Pai, de um coração aquecido, possa nos levar e nos colocar no nosso lugar, Senhor, que é junto com aqueles que choram, protegendo, Senhor, os nossos de todos os males, Senhor, mas sem negligenciar o nosso papel e o nosso dever como os filhos de Deus e servos de Jesus Cristo. Então, Pai, que nós possamos caminhar a cada dia, renovando a nossa mente, Senhor, e sendo renovado pelo Teu Santo Espírito, que nos capacita para que nós possamos cumprir a Tua obra, cumprir a obra que o Senhor começou, que a gente possa continuar sendo, Senhor, agentes do reino de Deus, levando, Pai, justiça, paz e alegria para todos aqueles que precisam, Senhor. Então eu te peço que o Senhor nos abençoe, nos dê um feriado abençoado, Senhor, junto com aqueles que amamos. Que o sangue do teu filho possa proteger, Senhor, o nosso lar de todos os males, Senhor. Mas que mais do que nos proteger de todos os males, que o teu filho possa, Senhor, Deus Santo e Poderoso, ser a nossa real esperança de uma vida eterna contigo, Senhor. Então, Pai, é isso que eu te peço, Senhor, neste momento. Abençoa-nos e abençoa a tua igreja, Senhor. É isso que eu te peço, eu te agradeço. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe todos. Um bom descanso, uma boa noite, uma feliz Páscoa. Amém.